Começaram a comentar no meu trabalho sobre uma gostosa que estava criando conteúdo adulto. E como eu tenho 55 assinaturas de mulheres que fazem conteúdo adulto, mesmo sendo casado, pai de família, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu fiquei extremamente curioso, sabe? Então, obviamente, que eu passaria a ter 56. Eu sou casado há 5 anos, porém eu não sou cego. Tenho um filho, né, com a minha esposa. Esposa essa que eu enrolei mais ou menos durante uns 5 anos. Então, no total, eu tenho 10 anos com ela até eu finalmente me casar com ela. E eu sempre fui aquele tipo de homem que eu prometia a ela que mulher minha não trabalhava e afins. Mas assim que a gente casou, eu botei ela pra trabalhar. Porque ruim não é o homem que promete, é a mulher que acredita. Afinal de contas, o quão imaturo e manipulável você tem que ser pra acreditar numa dessa. E eu só me casei com ela porque a minha mãe tava enchendo muito o meu saco de ficar fazendo as coisas pra mim, por eu já ser um marmanjo velho. Então eu tive que me casar com ela finalmente. Mas antes disso, obviamente que ela foi muito chifruda. Eu sou completamente viciado em assinaturas de conteúdo adultos. Eu realmente, mesmo sendo uma pessoa mais humilde, passando algumas necessidades e não dando nenhum real à minha esposa pra ir num salão fazer uma unha, ela que se vire, eu tinha ali um valor que eu separava pras minhas assinaturas, porque eram importantes. Um belo dia, cheguei no meu trabalho e tava todo um burburinho, a galera falando sobre um grupo que tinha sido criado na noite anterior e que nesse grupo tinha uma mulher muito diferente, muito gostosa, muito maravilhosa, que tinha mandado gratuitamente conteúdos adultos. E eram conteúdos adultos particular, que não tinham lugar nenhum. E eu fiquei completamente louco, porque eu queria saber quem era, curioso, né? Afinal de contas, eu pagava pra poder ver aquilo ali. E aí eu comecei a achar estranho o fato de eu não estar nesse grupo. E eu comecei, caramba, quem é o administrador? Eu quero entrar, eu quero entrar. Só que o administrador do grupo era um número que ninguém conhecia. Esse grupo criou-se do nada. E aí todo mundo comentando, e eu, caramba, eu não tô nesse grupo, eu quero estar nesse grupo. E pedi pra mandarem mensagem lá, pedindo pra colocar eu no grupo e mandei o meu número. Eu tive que esperar 2 horas e meia pra poder me colocar no grupo. E não tinha como ninguém me mostrar quem era o vídeo, porque cada um trabalhava na sua área e a gente ficava se comunicando pelo nosso grupo. Mas ninguém me colocava no grupo que tava mandando. E tava mandando em efeito bomba. Então, tipo, ninguém conseguia salvar pra me mandar, sabe? Mas depois de 2 horas e meia, finalmente eu entrei no grupo. Eu entrei no grupo e tinham tirado a opção de mandar mensagem, né? E aí eu fiquei ali no aguardo, porque é um número desconhecido que ninguém sabia. Mandou uma mensagem falando que era pra aguardar, porque mais à tarde sairia um conteúdo novo. E eu, curiosíssimo, sabe? Porque eu não sabia quem era, tava todo aquele mistério. E, tipo, quem viu tava comentando muito sobre, falando as características dela. E eu tava extremamente curioso, que parecia realmente ser uma mulher maravilhosa. Quando chegou o horário, começaram a chegar fotos bomba, que você clicava e ela, né, fazia ali os segundinhos e sumia. E quando eu cliquei na primeira foto, eu quase fui de arrasto, eu quase infartei. Porque era simplesmente uma foto da minha esposa sem roupa. E todos os meus amigos estavam vendo. E ela foi mandando um monte de foto, um monte de foto. Eu sempre fui um homem mais reservado em relação à minha família, à minha vida particular. Então, ninguém ali sabia que ela era minha esposa, porque eu nunca mostrei foto da minha esposa. Eu não trabalhava ali há muito tempo, então eu não tinha essa intimidade com alguém, sabe? Eu simplesmente não acreditei que aquilo ali estava acontecendo. E eu comecei a ficar extremamente nervoso. Eu não sabia o que eu fazia. Foi liberado pra mandar mensagem. E os homens começaram, gostosa, não sei o quê. E todo mundo falando das partes da minha mulher, porque ela literalmente estava nua, mostrando tudo. E eu entrei em desespero, ao mesmo tempo que eu tentava manter a calma, porque ninguém ali sabia que ela era minha mulher, pelo menos. Só que aí, quando eu achei que não ia piorar, piorou. Porque ela começou a mandar mais um monte de foto após os homens ficarem comentando. E eu lá vendo tudo, sem saber o que fazer. Eu comecei a ligar pra ela, ligar. E ela simplesmente não me atendia. E o número que tava mandando as mensagens, eu não conhecia aquele número. E aí, ela começou a mandar um monte de foto minha com ela. E aí, ela escreveu, dizendo que eu era marido dela, que ela era minha esposa há 5 anos, que estávamos juntos há 10 anos, e que ela não estava sendo valorizada em casa. E como eu gostava muito daquele tipo de conteúdo, ela resolveu criar o dela. Na mesma hora começou aquela zoação no grupo. Eu simplesmente saí. Eu não quis saber de trabalho, eu não quis saber de chefe. Eu saí andando, fui diretamente pra casa pra poder tirar uma satisfação com ela. Eu cheguei em casa sem nem saber o que eu ia fazer. Quando eu cheguei em casa, a bonita estava simplesmente na porta de casa. Não me deixou nem entrar. As minhas roupas estavam tudo dentro de uma mala. E ela falou, pega tuas coisas e some. Vá ficar com as suas assinaturas. E eu comecei a falar que ela tava desequilibrada, como é que ela mandava foto daquele jeito pra um monte de macho, que tava todo mundo sabendo, todo mundo tava vendo a minha mulher, que tava todo mundo me zoando. Comecei a falar que eu não podia mais trabalhar ali, que eu nunca mais ia ter vida. E comecei a falar. E ela falando que era pra eu poder ir ficar com as minhas assinaturas. E que, na noite passada, eu cheguei em casa, acabei dormindo cedo, porque eu tava exausto. Ela pegou o meu telefone e viu as minhas 55 assinaturas.
E naquele mesmo dia, ela simplesmente tirou um monte de foto, criou um grupo e postou pra todos os meus amigos ver. Amigos, né? Na verdade, eram colegas de trabalho. Eu fiquei com um ciúme louco, tentei conversar com ela de todas as formas, tentei entrar em casa, ela não deixou. Disse que ia ligar pros homens, falou pra eu voltar pra casa da minha mãe. Naquele dia, minha esposa, infelizmente, se separou de mim, né? Ela entrou pra essa área, começou a criar conteúdos adultos. Tem milhares de assinaturas. Ficou cheia do dinheiro. E eu pedi demissão, porque eu não tive mais cara pra poder trabalhar lá. Perdi a minha esposa, né? E aí, quando eu vi aquelas fotos, eu realmente vi o que eu tinha em casa. Mas, infelizmente, foi tarde demais, porque macho só aprende assim.